todas as sociedades, em todos os estados de direito, um encontro, ainda que não marcado, entre o direito e a política. O mundo do direito, o mundo da interpretação, especialmente da interpretação constitucional, ele pode ser dividido para fins didáticos em um mundo de casos simples e em um mundo de casos difíceis. Os casos simples são aqueles para os quais a situação está pronta no ordenamento jurídico e o papel, portanto, do juiz, do intérprete e aplicador da norma é tão somente fazer incidir no caso concreto a solução pronta. Exemplo 1. Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretender registrar a candidatura dele para concorrer a um terceiro mandato presidencial, a Justiça Eleitoral não terá nenhuma dificuldade de indeferir o seu pedido, porque claramente a Constituição prevê que só se admite uma reeleição e, portanto, não é possível uma segunda reeleição. E não haverá nenhuma dúvida razoável sobre o sentido e o alcance desta norma. Segundo exemplo de caso fácil, suponham que um juiz de direito ou um professor de uma universidade pública, ao completar 70 anos, declare: eu ainda estou em grande forma física e intelectual e, portanto, eu gostaria de permanecer no cargo. A autoridade competente não teria nenhuma dificuldade de indeferir esse pedido, porque a Constituição claramente tem uma regra que estabelece que aos 70 anos qualquer servidor público tem que passar para a inatividade. E não há controvérsia razoável sobre a interpretação dessa norma, ao menos como regra geral. Só que, meus queridos amigos, para bem e para mal, a vida não é sempre simples assim. E há muitos casos para os quais não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. E nestes casos, o juiz se torna coparticipante do processo de criação do direito. Ele vai ter que construir argumentativamente a norma que vai vigorar para aquele caso concreto, porque norma pronta no sistema inexiste. É o que se passa, por exemplo, nos casos difíceis. E aqui eu identifico 3 espécies de casos difíceis. A primeira espécie é aquela que decorre da linguagem aberta dos textos constitucionais, das normas jurídicas constitucionais, com muita frequência. A ambiguidade da linguagem. Termos como calamidade pública, interesse social, relevância e urgência, eles não são autoexplicativos. E para aplicá-los é preciso atribuir a eles sentidos, à luz do caso concreto, moralidade administrativa, eficiência, solidariedade. As palavras são ambíguas. Eu me lembro sempre de uma barbearia que havia em Vassouras, que é a minha querida cidade natal, em que o dono colocou uma tabuleta na porta que dizia: corto cabelo e pinto. E a barbearia quase foi à falência, até que uma alma caridosa sugeriu ao proprietário que reposicionasse as palavras para dizer: corto e pinto o cabelo, e a clientela reapareceu, a barbearia floresceu. A linguagem em geral e a linguagem jurídica em particular presta-se a muitas ambiguidades e a sustos como esse que eu acabo de narrar. Portanto, a atribuição de sentidos às normas não é uma atividade unívoca. 2 pessoas distintas atribuirão à expressão calamidade pública significados diversos. E, consequentemente, o mundo da objetividade e da certeza jurídica é abalado por este mundo que, inevitavelmente, lida com algum grau de subjetividade do intérprete. De modo que
a primeira causa de dificuldades é esta ambiguidade da linguagem, a polissemia dos termos, que permitem diversos sentidos. Em segundo lugar, existem no mundo moderno, sobretudo nas sociedades pluralistas contemporâneas, desacordos morais razoáveis. Pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente acerca das mesmas coisas. Eu trabalhei nas últimas semanas num dos casos mais difíceis que me lembro de ter dado parecer, que envolvia a questão das testemunhas de Jeová e se elas teriam ou não o direito de recusar transfusão de sangue mesmo em caso de risco de morte, e se é válida ou não a imposição por normas estaduais ou por normas médicas em alguns estados, do dever do médico de realizar a intervenção mesmo contra a vontade do paciente. Portanto, vejam esta questão, que é saber se uma pessoa, em nome de uma crença religiosa, pode ou não pode recusar um tratamento, e se um médico pode ou não pode salvar a vida de uma pessoa contra a sua vontade. Eu não vou fazer essa discussão aqui, mas eu tenho certeza que, se cada um perguntar à pessoa que está do seu lado, nós chegaremos à conclusão que há uma divisão sobre qual é a maneira mais correta de lidar com este problema, como também sobre como é a maneira mais correta de lidar com a terminalidade da vida. Uma pessoa que esteja acometida de uma doença terminal, sem perspectiva de cura, já ao final da vida, tem o direito de recusar tratamento, tem o direito de pedir ajuda para não continuar sujeita a um grande sofrimento. Esta é uma questão que divide moralmente as pessoas em toda parte do mundo, para não entrar em outras questões como interrupção da gestação, de modo que, nas hipóteses em que existe desacordo moral razoável, como foi a das pesquisas com células-tronco embrionárias, como vai ser a interrupção de gestação no caso de anencefalia, como vai ser o reconhecimento do regime jurídico, a extensão do regime jurídico da união estável, as uniões homoafetivas, todas essas são questões polêmicas. E quando um juiz, um tribunal, uma corte constitucional decide esses temas, por evidente que a política, a ideologia, a visão de mundo de cada julgador influenciará esta decisão, as suas pré-compreensões, a sua história de vida, o seu conhecimento. As pré-compreensões fazem muita diferença. Eu gosto de contar a história do jogador Mané Garrincha, que foi com a seleção brasileira participar de um jogo em Roma, na Itália, e depois levaram-no para um city tour, ao final do qual ele declarou: eu não sei por que falam tanto desse Coliseu, é bem menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Qual era o problema envolvido nessa declaração do queridíssimo Mané Garrincha? É que, sem as pré-compreensões envolvidas na análise do que seja o Coliseu, as pessoas ali verão coisas diferentes. E, portanto, quem não estiver imaginando cristãos jogados aos leões ou outros momentos históricos relevantes daquele monumento histórico que é o Coliseu, poderá se referir a ele, porque na fria objetividade da vida, ele está mesmo uma ruína e é menor do que o Maracanã. Portanto, as pré-compreensões fazem toda a diferença. De modo que, nas questões onde existam desacordos morais razoáveis, a política, neste sentido de fatores extrajurídicos, sempre estará presente. E por fim, as colisões de direitos constitucionais, colisões de direitos fundamentais. Quando o cantor Roberto Carlos foi a juízo para impedir a divulgação de uma biografia que um jornalista escreveu sobre ele, invocou o seu direito de privacidade e o seu direito de imagem. E o jornalista, o escritor, invocou a seu favor a liberdade de expressão e o direito de informação, os dois lados com direitos constitucionais valiosos.
a seu favor. A solução para esse problema não está pronta no ordenamento jurídico. O juiz tem que construí-la argumentativamente. Esse é o pior caso que existe na vida, que é o caso em que os dois lados têm razão, mas o juiz não pode julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. Ele precisará decidir o caso e vai construir esta solução argumentativamente e, neste caso, mediante ponderação de direitos fundamentais e uso adequado da proporcionalidade e fazendo concessões recíprocas e escolhas onde seja inevitável. A ponderação com respeito devido e merecido por quem pensa diferente é uma técnica indispensável à solução de conflitos quando estejam envolvidos colisões de direitos de igual hierarquia. E aí é uma disputa, é uma competição à luz dos elementos do caso concreto. Como na história do leão, os dois amigos vinham saindo do rio e indo em direção às suas roupas, apareceu um leão enorme, rugindo, e um dos amigos correu para calçar o tênis, e o outro perguntou: você acha que com esse tênis vai correr mais do que o leão? Ele disse: eu não preciso correr mais do que o leão, basta eu correr mais do que você. Isto é uma versão mais singela a ideia de ponderação quando elementos do fato, o caso concreto, é que vão influenciar a construção da solução. Ou seja, a norma jurídica não é só o enunciado normativo abstrato, a norma jurídica é composta também dos fatos relevantes, é a normatividade dos fatos. O direito contemporâneo é feito de normatividade e faticidade. Aliás, não há normatividade antes de uma interação do enunciado normativo com os fatos. E, portanto, meus caros amigos, o que quero dizer é que em todos os casos difíceis em que a solução não está pronta no ordenamento jurídico, o juiz terá de levar em conta fatores extrajurídicos e, portanto, o juiz terá de recorrer à filosofia moral para saber quais são os valores que estão em jogo e terá que recorrer à filosofia política para demarcar o seu próprio espaço de legitimidade na criação de uma solução e ter a sensibilidade democrática de compreender qual é o sentimento social vigente naquela matéria. Porque idealmente, mas apenas idealmente, o juiz não deve se influenciar pelos seus sentimentos pessoais, mas sim ele deve ser capaz de captar, interpretar e transpor para o caso concreto o sentimento da sociedade na qual ele se insere. Porque mesmo o poder judicial, como todo o poder em uma sociedade democrática, é poder representativo e, portanto, o juiz age para realizar aquilo que seja o melhor interesse público e, tanto quanto possível, sintonizado com a vontade social. Porém, nesses casos em que a solução não está pronta na norma e que ela é construída a partir de elementos extrajurídicos, é preciso saber que elementos são esses, que fatores influenciam uma decisão judicial quando ela não pode se basear em uma norma estritamente, porque a norma não tem todos os elementos para a solução daquele problema. Eu já me aproximo do fim e, portanto, não vou me aprofundar nesses fatores, mas na sistematização que eu proponho, esses fatores extrajurídicos que influenciam uma decisão judicial são: 1. Os valores e a ideologia do próprio juiz; 2. A interação com outros atores políticos, seja o legislativo, seja o executivo, seja o Ministério Público, seja às vezes o próprio judiciário; 3. A perspectiva de cumprimento efetivo da decisão. Nenhum juiz, nem nenhum tribunal gosta de decidir para não ver a sua decisão concretizada. 4. fator, as circunstâncias internas dos órgãos colegiados, sobretudo, influenciam e muito as decisões judiciais, as lideranças internas, os alinhamentos internos,
às vezes até as simpatias internas influenciam os resultados dos julgamentos, e por último,